Nossa entrevistada de hoje é uma contista, poeta, recitadora, editora, advogada de direitos humanos, feminista e nordestina, sertaneja de Bodocó, em Pernambuco, com muito orgulho. Ela é Cida Pedrosa, Maria Aparecida Pedrosa Bezerra, que aos 14 anos deixou o sertão de Araripe e se mudou para a capital, Recife. Aos 19, lançou seu primeiro livro, Restos do Fim, e logo se envolveu no movimento de escritores independentes do Estado e com o coletivo Vozes Femininas. Sua escrita nunca esteve apartada da política. Ela já disse uma vez que política é o que a gente devia comer diariamente como um prato bom. Cida superou a dislexia e foi eleita 2 vezes vereadora em Recife pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Mas ela é católica de sacristia. Venceu a primeira eleição em 2020, ano em que ganhou o Prêmio Jabuti, o maior da literatura brasileira, nas categorias Poesia e Livro do Ano, com a obra Solo para Vialejo. Um ano depois, em 2021, foi homenageada na Bienal Internacional do Livro em Pernambuco, ao lado da homenagem póstuma ao patrono da educação, Paulo Freire. Em 2022, Cida lançou o livro Araras Vermelhas, que fala sobre a guerrilha do Araguaia, e com ele ganhou o prêmio APCA. E teve ainda 2 livros indicados ao prêmio Oceanos de Literatura. Venceu também o prêmio internacional Guerra Junqueiro, Lusofonia, em 2023. Há anos, Cida peleja pelos direitos das mulheres, por direitos humanos e por políticas públicas sobre dislexia e inclusão. Para ela, literatura é poder e também é espaço para a luta de ideias. E diz, enquanto ainda tivermos um homem ou uma mulher que não sabem ler, não seremos um país livre. Cida, prazer enorme ter você aqui no ICL. Eu sei que lá de Pernambuco você acompanha a gente, né? Você vê muitas coisas aqui do ICL. É um prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu, eu sou sócia, pago mensalmente, porque eu acho que esse trabalho que vocês fazem de imprensa livre, de imprensa que pensa, né? Isso é muito importante para o Brasil e para o mundo. Pois é, como é que essa menina lá, que vem lá do sertão do Araripe, né? Vem lá de Bodocó, estoura nacionalmente com prêmios de literatura pelo Brasil afora, prêmio Guerra Junqueiro em Portugal. Né? Como é que esse caminho foi feito, né? Que você nasceu numa família muito humilde, né, Sim. Cida? Sim, eu nasci no sítio de pai que só fez primeiro ano primário, de mãe que aprendeu a ler com a tia e me ensinou. Te ensinou a ler? A ler, como ensinou a todos os filhos antes da gente ir para a escola. Não tinha energia na nossa casa, então veio ter energia, eu tinha 12 anos de idade. Não tinha banheiro, a gente usava o mato para fazer as necessidades. Então eu venho desse lugar, mas tinha uma coisa nesse canto que se chama capacidade de criação e de imaginar. Meu pai lia livro faroeste, minha mãe lia aqueles romancezinhos de bolso, ou seja, embora não fosse grande literatura, o livro não era uma coisa estranha na nossa casa. O objeto livro, independente do seu conteúdo, não era uma coisa estranha. E papai contava muita história de Trancoso. Tinha seu Zé Pedro, um grande contador de histórias que chegava, a gente acendia a fogueira. Então a literatura, ela estava nesse lugar dos griots, da oralidade. Então, assim, é quase que uma vocação natural, algumas famílias sertanejas que cultuam esse hábito pela história, você tem escritores na família. Zé, mas você tem a literatura e tem sobretudo a poesia, né? Você é uma grande poeta. Tem poesia na política? Porque você é militante. Tem poesia na política? A gente acha política uma coisa tão seca, né? Eu sou uma militante do Partido Comunista do Brasil há muito tempo. Antes de ser do partido, eu sempre militei. Eu milito há 40 anos.
Meu primeiro trabalho foi como advogada, foi advogada de direitos humanos da Diocese de Palmares. Dom Helder tinha a Comissão de Justiça e Paz, que prestava serviço para regularização fundiária das casas, defesa das pessoas que estavam sendo presas. E este trabalho tinha um braço nas cidades do interior, que nas dioceses você montava ali um centro de defesa de direitos humanos, e eu fui uma dessas advogadas que fui... Em plena ditadura. Saindo, 89, saindo um pouco. Já tinha saindo, mas na zona da cana onde eu fui trabalhar, a liberdade e a democracia não tinha chegado ainda. Os sindicatos estavam na mão da usina e do pelego. Nós tínhamos maior dificuldade de realizar a política sindical. Eram mortos muitos trabalhadores. Mataram meu companheiro, tentaram contra a minha vida. Eu perdi um bebê de 7 meses. Então eu fui parar no lugar onde o processo democrático ainda não havia sequer chegado. Trabalhadores que tinham carteira assinada no Pacto do Campo de Arraiz, mas que, por exemplo, você pegava a carteira assinada, nunca tinha gozado umas férias. Então, eu fui para esse lugar. Então, eu estou na luta pelos direitos humanos há muito tempo. E poesia e política. Eu me perguntei muito tempo como é que eu podia juntar. E eu vivia num processo muito louco, dicotômico. Aí, de repente, eu digo, isso tem poesia sim. Porque o esperançamento, essa coisa de Paulo Freire, de você reconstruir mundos, isso é poético. Então você pode, na política, ser braço para reconstruir mundos. Então isso também é poético. Pois é, você conheceu Dom Helder, Paulo Freire? Eu conheci o Dom Helder. Paulo Freire morou aqui em São Paulo muitos anos, né? Então, assim, na militância dele de Recife, eu era muito jovenzinha ainda, estava inclusive no interior. Na volta dele, ele volta e se centra muito em São Paulo. Eu ouvi falar algumas vezes, né, em seminários, mas eu nunca tive o prazer de dar um abraço nele. Em Dom Helder, eu dei. Dom Helder você conheceu. Sim. Pois é, o que chegou primeiro na sua vida? O comunismo ou a igreja? Junto. É? Por quê? Junto. Por quê? Junto. Quantos anos você tinha quando você descobriu isso tudo? Eu fazia parte de um grupo de jovens na minha cidade e tinha um padre... Bodocó. Tinha um padre mais arrojado, mais próximo da juventude, e aí ele levava as músicas de Padre Zezinho para a gente pensar uma igreja renovada, falava de... Eu lembro de uma palestra que ele deu para mim. E se você chegar no céu e Deus for preto? Então fazia essas indagações que fazia você começar a pensar que lugar é o lugar da mulher, que lugar é o lugar dos pretos e pretas. E aí, essa igreja que veio assim, me mostra a desigualdade social. E ao mostrar a desigualdade social, eu digo, mas o que é que se pode confrontar isso do ponto de vista político? Aí eu comecei a ler, né, sobre a literatura mais marxista, socialista, digo, um mundo socialista. Então, um mundo cristão, pensado nas regras de Cristo, o próximo como próximo, bem próximo, a misericórdia, a compaixão, tudo isso é muito dialético, né? Então, isso está muito próximo, no meu entender, de você pensar um mundo socialista, onde todos tenham a mesma oportunidade de viver. Mas a Igreja Católica dizia muito o perigo do comunismo. Né? Até alguns diziam que teve milagre de Fátima, que Nossa Senhora de Fátima falou com as crianças, precisamos rezar porque o perigo do comunismo é enorme. Você não achava como católica que isso é um perigo, não? Não, mas na Câmara de Vereadores, hoje, onde eu sou vereadora, de vez em quando os vereadores de direita, de extrema-direita, me excomungam. Porque diz que eu não posso ser católica. Eles são pastores, não? Tem pastores, mas tem também vereador da nossa igreja, Chico Católica, de extrema-direita. É triste, mas tem. Uma igreja conservadora, tem, porque a Igreja Católica vive essa dualidade há muito tempo, né? Inclusive, a teologia da libertação, ela é hoje uma minoria na igreja. Você chega a um momento onde
a igreja se volta só para a evangelização, sem reflexão política alguma. Eu acho que isso foi estruturado pelo Papa para, inclusive, desconstruir esse processo de beleza com relação à fé que havia na América Latina. Eu acho que isso foi Você pensado, fala né? o Vaticano do João Paulo II. Do João Paulo principalmente, II. né? Nós tiramos... Como é que a gente pode viver com Dom Helder e ter como substituto Dom José, que era um homem desta ala? Então, nós sofremos desta todos. ala muito ignorante, muito limitado, né? Sim. Pensa o evangelho, inclusive, a partir... São pessoas muito pouco estudadas também. Sei, pessoas muito limitadas e fáceis de serem capturadas pelo fanatismo, né? Sim, sim. Acho que você falou a palavra. Fanatismo. E isso está posto em tudo quanto é religião. Se você pensar hoje que nós temos 33% de pessoas afinadas com religiões evangélicas, ou seja, cultuando religiões evangélicas, uma grande parte disso conservadora, uma parte da Igreja Católica conservadora, é um processo complexo que eu acho que foi estruturado politicamente para a gente não ter liberdade, eu acho. Você morava mesmo, vamos lembrar um pouco da sua Pode. infância, você morava mesmo na zona rural ou dentro da cidade? Como é que foi a sua infância? Como é que foi sua aproximação, né, com as suas lutas de hoje? A luta pelas mulheres, a luta pela inclusão social, pela alfabetização, pelos direitos humanos. Como é que isso nasce na menina lá do sertão? Você era da zona rural, né? Zona O que rural... você lembra? Quantas histórias. Eu lembro coisas lindas, assim. Primeiro, quando eu me alfabetizei, papai dizia assim, só está alfabetizado se lê uma cestilha. Cestilha de cordel é um verso de 6 linhas, né? Um poema com 6 linhas, 6 versos, e com 6 sílabas poéticas. Você já fez uma cestilha? Sim, no meu livro Caranã tem várias cestilhas. Ah, o Caranã, esse livro aqui, ó. É, Caranã, né? Claranã, clarão, Claranã. Claranã, clarão, quer dizer, Clarão, né? clarão. Fala uma cestilha aí, você sabe de Posso? cor? Não, você Claro, pode me dar? Claro. Aí eu falo uma cestilha para ti. Ah, Vou começar a abertura do livro. Eu apresento a Pedra do Claranã, que é uma pedra importantíssima para a região nossa, que é bonita, é um ponto turístico. E ela é o ponto mais alto da minha imaginação, porque eu me sentava no banco do alpendre de casa e ficava olhando para a pedra. E é como se eu quisesse saber sempre o que tinha após a pedra. Quem olha para o mar não pensa o que tem após a linha do horizonte, se você pensar no mar. Minha linha do horizonte era a Pedra do Caranã. quer dizer, no meio do caminho tinha uma pedra. E Isso. na frente da sua varanda também tinha uma Tinha uma pedra. pedra. A pedra marca alguns grandes poetas. Isso, e Cabral tem essa relação com a pedra, eu também João tenho. Cabral também? Tem, muito fortemente. Aí eu digo assim, numa noite de janeiro, Deus sentiu a dor do parto. Da gestação estava farto e se deitou no celeiro, sob a luz do candeeiro, abriu as pernas, gemeu, sofreu e chorou no breu. E no raiar da manhã, na pedra do Claranã, o paraíso nasceu. Isso são 10 linhas, um verso de 10 linhas, em 7 sílabas. E agora eu vou dizer a cestilha prometida para vocês. Eu fiz questão de dizer isso, que não é uma cestilha, porque eu queria apresentar a minha pedra, certo? Deixa eu achar aqui um verso de cestilha que eu digo. Ah, eu vou dizer... Pronto. Tá aí. Estou atrás da minha cestilha e não encontro. Depois eu vou achar e dizer. Eu não sei de cor, gente. Fico devendo, vou dizer daqui a pouco Tá bom. quando correr. Então eu tinha que dizer uma cestilha. Por que a cestilha? Porque você tinha que dizer com rima e com métrica. Aí você estava alfabetizado. Isso era uma coisa. Seu Então, pai que falou, você falou. vai estar alfabetizado quando souber fazer uma cestilha. Quando souber ler uma Leio. cestilha, ler como eu li, sem gaguejar, Com ritmo. com ritmo, com métrica, sabe? Com a entonação. Isso era uma coisa muito bacana. A Que outra... era difícil para você, guarda isso aí para a gente continuar. Mas era difícil para você porque você tinha um problema de dislexia. Dificílimo. Dislexia, dificuldade de ler e falar, né? De ler, de falar, de escrever, de reconhecer os signos do português mesmo.
Eu tenho um filho dislexo, muito mais dislexo do que eu. Eu tive que sair na tora. Ele não, teve todo o acompanhamento. Então, eu acho que escrever para mim foi uma salvação. Porque ao escrever, eu me entrego à palavra e se eu não superei, pelo menos eu estou num ponto muito mais bacana do que eu era na adolescência. Bom, eu não sei, não tenho ideia o que é você dislexia dentro de tudo que você lê aí e o jeito que você tem de falar, de contar a sua história, né? Mas era complicado mesmo. Você aprende, por exemplo, eu faço uma luta pela dislexia, você aprende a fotografar as palavras. Como é que eu me saí dessa? Sei. Se eu conheço a palavra, eu sou uma leitora ávida, eu leio todos os dias. Então, palavras que eu li, eu sei escrever, porque eu fotografo ela. Eu não sei uma regra de português. Por isso, escrever esse livro, que é todo metrificado, foi a minha alforria poética. Eu achava que só conseguiria dizer eu venci tudo se eu fizesse um livro metrificado, porque isso dá um trabalho, Chico. Isso é matemático. Você conta as sílabas poéticas. Não é feito verso livre que você pode criar solto. Tem uma regra muito rígida, sabe? E eu ainda me impus fazer gêneros que são difíceis de fazer, feito martelo agalopado, feito galope à beira-mar. Então, assim, não é uma coisa simples, sabe? E é isso. Pois é. Inspirada em outro grande pernambucano, né? O meu nome é Severino, não tem outro de Pia, né? Porque Sou há daquele muitos Severino de Maria. João Cabral lá, e você deve ter decorado isso no começo. Né? Sim, sim. Tem uma coisa sobre João Cabral, ele escreve esse livro, que é uma grande diáspora dos migrantes que saem do sertão para o mar. É lindo demais, né? Aí eu escrevo esse livro porque eu digo sempre, eu estou indo para Curitiba dar uma oficina sobre a arqueologia da poesia. O que está por trás do poema? As pessoas têm uma mania de achar que o poeta é um gênio, chega assim e faz. Não, você é suas memórias, suas lembranças, aquilo que você acredita politicamente, você é o espírito do seu tempo, você é a relação que você tem com as outras artes, né? Você é tudo isso. Por exemplo, esse livro aqui, que ganhou o Jabuti, que é Solo para Vialejo, é um longo poema. Vialejo é uma gaita, né? Uma gaita. Uma gaita. No sertão, Vialejo Solo é gaita. para Vialejo. Eu uso... É um livro que tem um eu lírico, mas também tem coisas muito próximas do poema épico. Eu narro uma história grande, onde é a diáspora dos negros e negras, dos indígenas, dos judeus, que eram os católicos, cristãos na verdade, novos. Cristãos novos, não é? O caminho contrário, do mar para o sertão. Para formar o sertão. Aí eu pego o caminho da 232, que é uma grande BR que leva até Salgueiro, já sertãozão. Vou falando das cidades, das coisas, e vou apresentando esse povo se retirando para formar o sertão. Então, assim, essa é a minha relação com Cabral. Essa é a minha relação com o poema sujo de Goulart. Sabe? Lembrei de Goulart. Goulart é maranhense, mas de qualquer maneira, né? Amo. Ele é minha grande referência literária. Acho que o Araras Vermelhas, esse livro que você está na mão, ele tem uma relação muito forte. Esse que conta a guerrilha do Araguaia, né? Sim. Araras Vermelhas, está aqui. Ó. Sim. Ele tem uma relação muito forte com o poema sujo de Goulart. Que ganhou o APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Arte. E ficou entre os 5 do Jabuti, foi finalista. Também. Mas então você volta para sua infância, vai para lá e me conta tudo, vai. Bom, meus irmãos todos estudaram com... Como é que eu digo para um paulista, para alguém do sudeste ou sul? Os jumentos eram ajudantes no trabalho da roça. No jumento você ia buscar a palma, trazia para cortar a palma para as vacas, para os carneiros, para comerem, etc. Tal. Quando terminava esse serviço, as crianças subiam em cima do jumento e iam para a escola a 3, 4 quilômetros de distância. Foi assim que meu pai era muito cioso de que tinha que fazer os filhos estudarem, já que não tinha conseguido fazer isso com os 5 primeiros filhos. Quantos são? 15. 15 irmãos? Eu sou a 15ª. Do mesmo pai e a mesma mãe? Mesmo pai e a mesma mãe. E meu pai ainda namorou e construiu mais 6 filhos numa outra família. São 21 21 irmãos. Você tem, tudo muito são próximo. 20 irmãos.
E vocês se dão bem todos? Todos, todos. Alguns já partiram, alguns já estão no céu do sertanejo, mas nós nos damos muito bem. Seu pai também já está no céu. Também, Seu pai minha e sua mãe também. Meu pai e minha mãe também. Que coisa. Vieram povoar o Nordeste. E ela, uma indígena, e ele, um português, ou não sei a origem dele, eu acho que judeu, de olhos muito azuis, né? E ela muito cabocla, e faz essa família enorme que somos nós. E essa infância, eu estou lançando um livro novo pela Companhia das Letras, que eu narro histórias da infância. Então, eu narro uma história, por exemplo, nesse livro. A gente não vê mais vagalumes na cidade. Tens observado? Faz muito tempo que eu não vejo um vagalume. Na cidade, acho que eu nunca vi, só vi vagalume no mato. Pois olha, até no mato eles estão, por conta das luzes. Então, na minha infância, uma das coisas que eu mais amava, ficar no alpendre e ver no mês de agosto, porque eles são uma lava. Eles saem do chão, são uma lava. Ver os vagalumes chegarem, e eu pegava os vagalumes e botava numa caixinha de fósforo, e abria e soltava, como se eu tivesse de bicho de estimação um vagalume. Pegava o vagalume, botava num vidro de remédio, mas um vidro branco, né? Transparente, com a esperança de que a hora que eu fosse dormir, eu botaria ele ia me iluminar à noite e eu ia ficar olhando para ele. Às vezes os coitadinhos morriam. Pois é essa história que eu vou contar. Uma noite eu levei a caixinha de fósforo para o quarto, e abria e soltava e pegava de novo, fechei, esqueci e dormi. No outro dia, eles estavam mortos. E, menino, a tristeza que me deu. E nesse poema eu falo sobre isso. Como eu vou encará-los esta noite? Eu matei 2 vagalumes. Como é que eu ia me encarar com aquela luz toda, tendo sido a responsável pela morte dos vagalumes? Essa coisa assim. Então, eu vivi coisas. Eu vivia numa cidadela, Chico. Porque se fabricava queijo, se fabricava doce de leite, o milho do ano todo era da roça, o feijão do ano todo era da roça, matava-se o carneiro, a galinha, o porco. Isso é uma cidadela. Minha mãe fazia sabão. Sabão? Pegava o bode, você está perguntando da minha infância, eu vou contar. Com a gordura do bode. Do bode, o sebo do bode, junto com um pouco de soda cáustica, com mamona, óleo de mamona dentro, e fazia o sabão. Então, na minha casa, tudo era... Não tinha sabão na sua casa que não fosse o fabricado lá, né? Só esse. Tinha sabonete e Jessi para nós. Para tomar banho, né? As moças ficar cheirosas. Então, assim, eu vivi uma infância muito longe, parece até que eu tenho 100 anos. Porque eu estou falando de coisas muito antigas. Eu domino um português muito antigo. Sutiã, para mim, é califão. Uma palavra árabe, quando eu chego em Recife falando califão, como é que eu susto? Então, assim, eu domino um português muito antigo. Porque as coisas que você lia? Porque ele se falava isso lá em casa. Califão era sutiã. Então, assim, o sertão, tem um sertão que domina um português muito antigo. Ainda lembra aquele português da Galícia? Sabe? Que eu acho que veio de lá mesmo, deve ter vindo de lá. Então, assim, quando eu cheguei para estudar em Recife e contava essas coisas, as pessoas não acreditavam. Na escola, as pessoas pensavam que eu estava inventando, de que minha mãe fazia sabão. Hoje está na moda fazer sabão por conta da reciclagem, né? Mas isso não foi uma coisa posta, né? Então vai contando a sua infância. Vou contando, vê? Não, como é que você encarou ou se deparou, né, com a necessidade de uma militância política? Quando é que você viu a opressão sobre os camponeses, os pobres? Bom, o Nordeste é muito rico dessa militância, né? Tem as ligas camponesas do Francisco Julião, tem a ação de Dom Helder no Recife, tem Paulo Freire espalhando a mensagem da palavra encarnada, né? Sim. Quando eu fui morar em Recife, quando eu cheguei, as paredes ainda... Eu cheguei em 78. Então, as paredes tinham assim, abaixo a tortura, volta a raiz, né? E aí eu me dei conta, muito mais próximo da ditadura. E aí já na escola eu começo, quando teve a campanha para anistia, eu era metida, já comecei a me meter nessas coisas todas, né? A campanha das diretas já eu acompanhei muito novinha, bem de perto. Na faculdade de Direito eu me engajei logo no direito do trabalho. Na minha literatura eu já tinha postura feminista desde o primeiro livro. No primeiro livro, O Resto do Fim, por exemplo, tem um poeminha
que diz assim, que isso é, para mim, é a apoteose da minha literatura social muito engajada, que eu faço literatura engajada, faço questão de dizer isso. Tinha assim, nas gaiolas, mulheres levantam a roupa e trepam, deixando à mostra a suada nudez de parir mortos de fome. Então, isso é um poema que eu escrevi, eu tinha 16 anos. Então, eu fui atravessada por essa dor enorme. Daí para a política, para a militância mais organizada. O que veio tarde foi a candidatura à vereadora. Pois é, mas aí para a política você estava na época na faculdade e se aproximou do PCdoB, é isso? Na faculdade eu só votava no PCdoB. Eu sempre votei no PCdoB. Por que o PCdoB? Porque eu tinha esse sonho socialista e eu sempre achei, por exemplo, é minha experiência, assim, eu achava que o PT era um partido do trabalhismo, e isso era muito importante, acho que o PT é uma das coisas mais importantes que nós temos no Brasil, o maior partido de esquerda da América Latina, mas eu queria algo mais do que só o trabalhismo. Eu era uma advogada de direito do trabalho, mas eu queria mais que garantias de trabalhadores, eu queria uma reforma estrutural, uma revolução estrutural, né? Eu queria uma revolução na estrutura do Estado. Por isso que eu acho que o PCdoB, né? Eu queria reestruturar o Estado. E eu tinha lido muito essa coisa da introdução ao marxismo, essa coisa sobre dialética, sobre política. Isso tudo na faculdade. Tudo na faculdade, tudo na faculdade. Tinha lido esquerdismo, o mal infantil do comunismo de Lênin, tinha lido... Pois é, mas você não foi, por exemplo, Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, que inclusive tinha como presidente um pernambucano. Sim. Né? O Roberto Freire, né? Tinha uma coisa aí... E hoje está, estranhamente, muito mais próximo da direita do que o comunismo. Porque eu li algumas coisas sobre os dois partidos, e naquele momento que rompe o Partidão, né, que há a ruptura, e que o PCdoB é formado, né, que na verdade eles formam o PCB, porque o PCdoB já existia. Quando isso acontece, do PCdoB, o PCdoB continuou ligado a um comunismo internacional, ou seja, uma luta internacional. O PCdoB acreditava na luta armada ainda, acreditava na revolução de um Estado. E o PCB foi mais se afunilando para uma outra relação. É tanto que deu no PPS, depois deu agora no Partido Liberal, né? PL. Acho que não sei se é bem o PL, mas está próximo disso. Não, é o P... Não. Cidadania. Cidadania. PL foi... não, PL PL não, Deus me livre. O Cidadania. O PL, meu Deus do céu, é uma desgraça. PCdoB. O PCdoB não, o PCdoB tinha essa relação que eu acreditava da revolução do Estado, né? Rumo ao socialismo. E acho que foi muito por isso. Era a turma que eu conhecia que tinha se aproximado muito da luta contra a ditadura, preso, político, etc. Pois é. E você já queria ser advogada desde quando pensou em ir para a faculdade? Não, queria ser jornalista. É? Queria ser jornalista. Mas, quando eu fiz o vestibular, tinha 3 opções. No seu tempo também devia ser assim. Aí era jornalismo, direito e sociologia. Eu passei no jornalismo não, porque naquele período de 80, todo jovem queria ser jornalista, porque tinha a direta já, estava uma euforia no Brasil. O jornalismo da televisão tinha virado uma coisa espetacular. Aí deu 8 a média no vestibular, e eu não passei. Mas você entrou no lugar certo, você entrou no direito. Assim, eu fui para a faculdade chateada há muito tempo, mas depois me encontrei... Foi difícil entrar na faculdade, Cida? Você vindo de um Foi. lugar pobre? Foi. Eu estudava o quadruplo que um colega meu de faculdade estudava. Eu passei primeiro na Universidade Católica, ficou com muita dificuldade da gente pagar. Aí caríssima, eu estudei, embora uma excelente faculdade, estudei mais um ano, loucamente. Eu botava água com gelo nos pés para não dormir. Terminei com pneumonia, mas passei na Universidade Federal. Aí você se formou em Direito. Sim. E quando é que começam as lutas como uma ativista já profissional? As lutas das mulheres, a luta pelos direitos humanos, como é que é isso? Na advocacia, eu sempre juntava o exercício do direito
E a luta, então, quando eu estava no movimento de trabalhadores, né, acompanhava a FETAP, a CONTAG, os sindicatos, a luta trabalhista. E dentro desse movimento, por exemplo, eu fiz parte daquelas que, juntas em Pernambuco, ajudaram a criar a Marcha das Margaridas, que, na verdade, começou como as comissões de mulheres nos sindicatos. Tinha as comissões de mulheres, depois tinha a Comissão Estadual de Mulheres. Hoje, em todos os sindicatos, tem uma secretaria de mulheres, nas federações tem, na CONTAG tem, mas a gente começou lá com as comissões de mulheres. Eu sempre tive muito, mesmo antes de entender o que era feminismo, de conhecer essa palavra, eu achava que, acho que talvez por olhar minha mãe tão submissa, com tantas dificuldades, sabe? Minha mãe dizia assim, marido bom é emprego bom. Então, eu sou uma mulher que fui criada assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me sustentar. Se eu tivesse autonomia financeira, os homens não iam mandar em mim. Então, essa coisa toda, entendeu? Então, para construir uma ideologia feminista para dentro de mim e defendê-la foi simples. Feminismo é sinônimo de felicidade. E os homens, como é que ficam nessa história? Eu acho que os homens estão assustados, mas acho também que tem uma turma muito boa sendo aliada das mulheres. Tem se discutido muito novas masculinidades, desde o processo de cuidado dos filhos, no processo de acompanhamento das barrigas, ao companheirismo. Tem um monte de homens repensando carga horária, divisão de tarefas domésticas. Pra você ter uma ideia, Clara Zete e Alessandra Kollontai, duas comunistas, defendiam, em 1917, que tivesse lavanderias públicas. Ou seja, mulher não vai mais lavar pano. Tem que ter restaurantes públicos para as mulheres não cozinharem. Escola integral de 8 horas para as crianças ficarem na escola. Então, essa luta nossa por independência e maternidade é longa e tem um papel que as comunistas jogam fundamental. Lê-las é como se você estivesse lendo um livro fresco de hoje, sabe? É impressionante, assim. Defendia o aborto naquela época. Mulheres, falando de 1917, mulheres muito, muito incríveis. Então, o feminismo sempre esteve aí, né? E quando eu estava no PCdoB, o pessoal, você vai se candidatar ou não? Não vou, não quero, não tenho voto. E Luciano Siqueira, que é um cara que foi vice-prefeito do Recife, deputado estadual, federal, ex-preso político, se candidata. Não, Luciano, eu não tenho voto. Aí eu me candidatei a primeira vez, levei uma pauleira grande, na segunda vez, aí me elegi, já me reelegi e estou numa luta na Câmara. Você foi secretária de Educação também? Educação? Fui de Meio Ambiente das Mulheres. Fui secretária... Da Prefeitura do Recife. Fui secretária de Meio Ambiente e fui secretária da Mulher do Recife também, né? De Meio Ambiente muito por conta dessa minha luta histórica ligada a trabalhadores, e não tem como fazer essa luta sem pensar em agroecologia urbana, agricultura familiar, essa coisa toda, né? Tinha uma história por aí das mulheres por conta da minha luta feminista de uma vida toda. Pois é, e na literatura? Qual o lugar das mulheres na literatura? Como é que você vê uma ascensão, né? Porque hoje está você aqui ganhando o Prêmio Jabuti, aí você tem a Conceição Evaristo, você tem a Carla Madeira lá de Minas, enfim, você tem um monte de mulher. E no passado não tinha esse tanto de mulher não, né? Este é um assunto que eu adoro falar, Chico. Puxastes um assunto que eu adoro falar. Se você pensar historicamente, nós mulheres só estivemos na escola há 200 anos. Ou seja, a palavra escrita, fora de se você fosse uma mulher da elite, que botavam aqueles preceptores em casa para aprender a ler, nós não tínhamos direito à escola. Então, a relação nossa com a palavra escrita, ela é muito recente. Mas a relação nossa com a contação, com a oralidade, é antiga. Só que o mercado é masculino. Se você pegar as pesquisas, nós tínhamos apenas 2% de mulheres editadas em 1980, de todos os catálogos. 2%? 2%. 2% eram de mulheres, o resto eram homens. Saiu uma pesquisa o ano passado que nós já somos 32% nas editoras. Ainda é pouco.
Porque tem muito mais gente escrevendo, muito mais mulheres escrevendo e sem acesso. Eu um dia estava num festival internacional no Sul, lá em Corumbá, que é um festival que junta a América do Sul, pega ali Uruguai, Paraguai, Brasil, junta todo mundo. E sobe um escritor bem famoso e diz assim: eu quero agradecer meu prêmio à minha mulher que está aqui, ela que cuidou dos nossos filhos enquanto eu escrevia. Eu que fiquei dias e dias e meses escrevendo, aí eu pensei para cá comigo: quem fica com os filhos enquanto a gente escreve, Chico? Quando a mulher está escrevendo, né? Quem fica? Quem cuida da casa enquanto Você a gente... tem 2, 3 Tenho filhos, né? dois. Quem fica? Tu estás entendendo? Então, assim, até no processo de criar, nós não temos as mesmas possibilidades. Você está entendendo? Nós não estamos em pé de igualdade. Mas a produção de literatura das mulheres no mundo é algo assim, talvez seja a grande novidade. A grande novidade é ver, basta a gente ver as premiações, sabe? A gente tem... Estou em São Paulo, então eu vou dizer de São Paulo aqui, mulheres incríveis, jovens poetas. Lube Prats, de Pernambuco, Adelaide Ivanova, que mora na Alemanha. Está agora como finalista do Prêmio Oceanos. Luna Vitrolira, de Pernambuco. Você tem um monte de meninas. Eu estou falando aí de meninas, 35 para baixo. Nós temos os slams, né? Que é as batalhas de literatura oral nas periferias das cidades. E tem os slams das minas. Isso talvez seja o que mais se aproxime dos nossos repentistas. O que são os slams das minas? Nós temos São Paulo tem um slam forte, Rio tem, Pernambuco tem. Você tem batalhas de rimas. Os jovens de periferia se encontram e fazem desafios de rimas e métricas um contra o outro. Você conhece o repente? 2 violeiros? Repentismo. Pronto. Só que aí não tem viola. É só o verso. É o rap. Você vai fazer a batalha do rap, da poesia oral E isso urbana. se chama slam. Slam. Tem vários slams em São Paulo, vários em Recife. E slam das minas, por quê? Porque o ambiente era muito masculino, as meninas se organizaram, criaram o slam. Isso está rolando para todo Rolando lado. no E eu Brasil não sei. todo. Tá vendo? Que ignorante que eu sou, não sei. Não, meu amor, é porque pouca gente que não é da literatura sabe. Eu fui para um slam na França em 2005, eu acho. Conheci lá, de lá eu trouxe para Recife na verdade, uma recitata, que era um concurso de poesia oral. Logo depois começou a pipocar nas periferias da nossa cidade, né? E é uma poesia de resistência, e isso é muito bacana. Turma que faz a briga contra Bolsonaro, sabe? Contra o racismo, é muito bacana. Você também é... Não sei fazer, mas sou admiradora e vou nas batalhas. Não sei fazer oral, não sei. Sei. Não sei. Mas aí, como é que foi surgir assim na literatura? Como é que você se sentiu quando ganhou o prêmio Jabuti? Foi com o livro... Solo para Vialejo. Solo para Vialejo, né? Que é esse que conta, né, a ida do povo do litoral para o sertão, né? Sim. Bom, eu vou até pegar um pedacinho. Isso? Ver. Eu achava que o livro era bom. Mas a gente fica sempre assim, eu sou muito modesta. Você já escreveu 11 livros, né? Sim. Antes já tinha, esse livro Claranã, a primeira edição, já tinha sido selecionado para o Prêmio Oceanos, né? E o meu livro, As Filhas de Lilith, que é um livro que é um pronto. As Filhas de Lilith. De Lilith, que é um abecedário feminista. É de A a Z de mulheres, é um abecedário feminista. Aqui, todo o meu feminismo está aqui enlouquecido. O Angélica, que você ouviu. Ah, o Angélica. É daqui. É daí? É. Você sabe de cor o Angélica? Sei. O Angélica, então preparemos-nos. Fala o Angélica aí. Menino, firme. Firme. O pênis de Angélica era de plástico. Passou a vida a esfregar-se no espelho. Eis a sina. Mulher ou homem? Injusto desígnio para quem precisa-se inteiro
por entre as coxas. Voz rouca sobre os lençóis, desejo de iguais. Porra, bucetas também são objeto de encaixe. Tem certeza que eu posso dizer aqui? Claro, Que você me coisa lembra maravilhosa. muito falando isso, Adélia Prado, né? Sim. Que tem um perfil parecido com você num monte de coisa. Adélia Prado, lá de Divinópolis, né? Essa grande 90 anos. 90 anos. Uma grande escritora católica e que sempre juntou o místico e o erótico e sempre trafegou por esse universo todo. É dela que diz, eu digo muita palavra cu, mas foi com a Adélia que eu me libertei. Porque tem um poema dela que ela termina dizendo assim, cu é lindo. Você imaginar isso de uma mulher católica, mas ela faz isso que você diz. Por isso que eu tenho duas inspirações. Perguntar assim, quais suas referências literárias? Adélia Prado, Ferreira Goulart. Estes dois ícones da literatura, assim, quando eu estou em crise de criação, eu leio. O livro de Ferreira, toda a poesia, assinadinho por ele, fica Que chique. Fica na minha cabeceira. O livro de Adélia também, só que a Adélia não tem uma assinatura, porque ela nunca foi para o Nordeste, acho que foi uma vez para o Nordeste. Eu tenho um sonho, pegar um carro, bater em Divinópolis e só ficar na porta dela, ver se ela aparece, só para eu dizer assim, Adélia, eu te amo. Ela adoraria Adélia, você. eu te amo. Não é? Adélia, se um dia tu... Ai, Adélia, O que é esse negócio, né, de uma senhora como você, né, falar essas palavras todas que as pessoas se assustam? O que significa isso? O que significa essas palavras chulas no meio de uma poesia? O que é isso? Boa pergunta. Porque eu acredito que se você quer ser escritor, você não pode ter medo da palavra. Todas as palavras cabem no poema. Todas. Das mais chulas, dos palavrões, até a palavra talvez mais refinada, feito papoula, telúrica, feito quimera. Por quê? Porque tudo depende se é literatura ou não é literatura. Ferreira Goulart falava disso num poema, né? Tal coisa cabe no poema, não cabe no poema. Ele tem um poema que ele fala sobre lindo, lindo, que é exatamente isso. Eu tenho um poema que pensando em Goulart, que eu digo assim, hoje na minha boca não cabe girassóis, cabe um poema podre, cheiro de mangue, Capibaribe. Um poema cidade, ferrugem, fuligem. Hoje na minha boca cabe apenas o poema, hóspede da agonia. Isso é um intertexto com Goulart que está nesse livro. Isso é uma poesia que também é luta política, né? Sempre. 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 Poesia, para mim, isso inclusive, eu vou falar aqui mal dos intelectuais. Na década de 50, 40, os grandes escritores brasileiros, a exemplo do Fernando Veríssimo, do nosso amado Jorge Amado. Érico Veríssimo? O Érico Veríssimo. Adoro quando você... O Érico, Jorge Amado. O Jorge, todos eles eram chamados... Graciliano. Todos eles eram chamados para falarem sobre o mundo, sobre o que está acontecendo, sobre a política. Os escritores entram num processo como se política fosse uma coisa ruim e se afastam dela. Ferreira foi exilado. Aí os escritores, ao se afastarem dela, entram num processo meio egolômbra de não, isto não cabe no poema. Poesia engajada e literatura... Há uma diferença enorme, Chico, entre literatura engajada e literatura panfletária. Por quê? O que é que define você? Assim, tem processos estéticos para você criar sua literatura. Se você tiver essa criação dentro dessa linguagem estética, ela não é panfleto. Então não há que se temer. Todo o respeito a quem está voltado para dentro de si, faz uma poesia mais intimista. Eu amo a Euridice Fontella, que é uma poetisa paulista. Tudo bem, mas
há que se respeitar quem tome outro rumo. A poesia de Ferreira, a minha, a de Adélia, que embora personalíssima, ela, aí a tua resposta passada, o erotismo na boca de uma mulher é revolucionário. Sim, claro. Falar do nosso corpo por nós, porque o corpo da mulher... As palavras que o povo usa, né? Porque o nosso corpo sempre foi pintado, falado, exposto a partir do olhar masculino. Ideológico. Ideológico. O corpo a ser dominado, né? A ser dominado, exatamente. Por isso que essa voz feminina na literatura, ela sai quebrando essas barreiras todas, né? Você ia ler uma poesia aí, alguma coisa? Não? Eu ia ler desse daqui, mas eu vou ler, eu ia ler, sabe o quê, Chico? Uma coisa que é desse, que eu acho que bota um dedo numa ferida na formação brasileira, nessa coisa de que meus livros estão sempre muito ligados. Eu vou ler, assim, uma parte pequena do livro Solo para Vialejo, onde eu apresento a chegada dos brancos na nossa terra Brasília. Uhum. Aí eu digo assim: antes de os homens brancos chegarem com suas naus cheias de dores e prisões, éramos pedras, penas, penachos, palhoça, partes, puto, palavra. Antes de os homens brancos chegarem com seus grilhões, garrotes e gargantas para serem exponencialmente cortadas, éramos um pêndulo que dizia do infinito. Antes de os homens brancos chegarem com seus navios cheios de negros, tristes e sem destino, éramos apenas aqueles que habitavam um solo flor, um solo flor, um solo flor cheio de negros tristes e sem destino. Um verbo encarnado, eu pulei, encantado. Um verbo sem a presença incômoda de um Deus sem palavra e vestido de escuridão. Um Deus branco, um Deus branco, um Deus branco. Um Deus triste como triste eram os negros que aportavam na areia. Um Deus triste como tristes ficamos a conhecermos Jesus e sua cruz cheia de espinhos, ao trocarmos nossas penas brilhantes por espelhos baratos, ao vermos nossas mulheres caçadas, acossadas, tomadas à força bruta, um Deus branco e cruel que nos fez desejar caminhar em rumaria, rumo ao sertão, rumaria, rumaria, rumaria. Eu puxei esse Romaria, Romaria, puxou por quê? Romaria, 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 porque aí eu já entro puxando Romaria desse povo que sai do mar para o sertão, meio numa espécie de rumaria, se afastando dos brancos, da igreja branca, que também Quem era Deus, opressora. então? Fala aí. Deus, para mim, ele tá, posso pelo menos dizer onde ele tá? Eu não sei dizer o que ele é não, mas eu quero dizer como ele se apresenta para mim. Quando eu vejo uma borboleta, eu vejo Deus encarnado. Quando eu vejo um beija-flor, eu vejo Deus encarnado. Quando eu vejo um menino pedindo esmola, em desespero, eu vejo as chagas do Cristo e sua paixão. Quando eu vejo uma mulher desamparada, eu vejo esse Jesus que se levanta. Uma mulher trans agredida. Uma mulher trans agredida, eu vejo esse Jesus que se entrega ao próximo e ao outro e que abraça. O Deus, para mim, é essa relação de humanidade e natureza. Eu não sei dizer o que ele é. E quando você vê uma comunidade batendo atabaques e cantando os cantos das religiões de matriz africana. Deus está ali. Está ali? Presente. Porque o Deus está onde a fé está, onde o bem viver está, onde está quem precisa de acolhimento, de dor. Eu sou... Então Deus está para você, está na Umbanda e está na sacristia da Igreja Católica. Tá. E eu digo que eu sou católica com o pé nos terreiros, porque todo brasileiro tem um pé no terreiro, mesmo que negue isso. As pessoas tomam banho de cheiro. Conheço um monte de católico que nega a religião de matriz africana e toma banho de alecrim.
ou bota sal na porta, ou bota uma espada de São Jorge na porta e diz, não, isso só é uma simpatia. Não é, é porque você tem um pé na... Você acredita, né? Você acredita. Isso E você acredita? Eu acredito. É. Louvado seja todas as possibilidades de se encontrar com Deus. Louvado seja em qualquer canto. Louvado seja. Onde é que está Deus no Brasil hoje? O Brasil está muito afastado de Deus para você? Eu não acho que o Brasil está afastado de Deus, não. Mas eu acho que nós estamos precisando de esperança. Acho, sinceramente, que o golpe do 8 de janeiro, o golpe contra Dilma, acho que a organização da extrema-direita, que é muito maior do que o Bolsonaro, muito maior, acho que, como a gente conversava antes, acho que o Bolsonaro está aniquilado. Mas acho que essa coisa que se levantou, essa corja que se levantou do chão, sabe? Ela existia porque ela era aquele tiozão nosso do almoço de domingo que dizia uma pilheira e a gente pensava, não, é só meu tio ali porque ele Mas na verdade essas pessoas são chauvinistas, machistas, de extrema direita. Essas pessoas namoram com o fascismo, sonham no dia em que da supremacia branca dos homens, sonham que a elite, e a elite brasileira, ela é muito complicada. A elite brasileira está o tempo inteiro pensando única e exclusivamente no umbigo dela. O processo de escravidão não parou ainda. Nossas favelas estão cheias de negros tristes ainda. E você, como política, você visita, você conhece, você convive com essas vítimas dos ricos da elite brasileira? Sim, sim. Essa é a minha luta. Esse trabalho seu, como é que você começou nessa defesa da questão das mulheres, dos periféricos, do povo? Começou com a luta pelos trabalhadores rurais que não tinham seus direitos garantidos e que eram mortos quando botavam na justiça o usineiro, o dono de engenho. E continuou hoje como política. Eu acompanho duas comunidades muito proximamente. Uma de Morro. Quem conhece Recife sabe que Recife tem uma parte plana, né? E uma parte muito de morro. Então, eu acompanho a RPA5, que envolve ali uma região grande, onde a gente faz, por exemplo, a luta pela moradia, porque é uma ocupação. Hoje eles têm uma liminar da justiça para eles saírem das suas casas. E eu faço a luta para que isso não aconteça, junto com a comunidade. E a gente já conseguiu coisas incríveis. Acabei de receber notícia, estava aqui em São Paulo, de que o que a gente tem aperreado o Correio, porque tudo que a gente conseguir, assim, é o conselho que eu dou de luta para quem está numa ocupação. Tudo que você conseguir de política pública, do poder público, ajuda no processo. Quanto mais estruturada a comunidade tiver, mais difícil de o juiz mandar cumprir a liminar de despejo. Então, o que é meu trabalho é fazer com que essa comunidade tenha... Aí, hoje em dia, elas estão no SUS, elas tiveram limpeza de drenagem, faz a coleta do lixo, vai chegar aos Correios, soube notícia ontem de que o CEP dos Correios vai chegar nas casas. Tudo isso você vai dizendo, essa comunidade, ela é uma comunidade concreta. Você não pode simplesmente tirar, desapropriar e devolver a terra para quem já tem tanta terra. A prefeitura vai ter que se virar para pagar essa desapropriação. Então, eu faço essa luta da moradia. E aí está envolvido também a luta das mulheres, porque a gente tem um coletivo de mulheres. Já no alto, é outra luta. Você já apresentou, já apresentou vários projetos de lei nessa direção, né? Sim, sim. Por exemplo, a lei Protocolo Violeta, a primeira do Brasil, que obriga os estabelecimentos comerciais a fazer a defesa das mulheres vítimas de violência e vítimas de abuso sexual dentro dos bares, boates, é minha. É no rastro da Nocalhem, que lá na Espanha, pela qual foi julgado o Daniel. É nesse rastro. Então, assim, eu estou o tempo inteiro nessa luta, entende? Nessa luta. E o Deus no Brasil hoje, acho que o Deus está no MST. Eu te perguntar sobre o MST, que tem muita força no Nordeste, sim, inclusive no Recife. Sim.
O Deus Você tem uma deputada jovem que foi eleita lá. A Rosa. A Rosa, grande linda, Rosa. Né? Linda. Acho que o Deus está no MST, o Deus está nos programas de base da igreja, está no Instituto Dom Helder. O Deus está o tempo inteiro nas lutas de base, quando o PCdoB junta as comunidades. O Deus está na luta das mulheres trans. Agora, existe uma luta muito grande contra o capitalismo, que não é simples, esse Deus mercado. Então, esta luta não é simples, falando aqui no sentido Deus mercado, em sentido figurado. Né? Você me lembra muito o pensamento do ministro Flávio Dino, do STF. Adoro. Né? Que é, como você estava no PCdoB, né? E que é católico. Sim. Fervoroso, né? Cheio de santos e tal. Você é católica, assim, firme? Sou, eu rezo toda noite. Vai à missa? Rezo, só vou na missa da Igreja das Fronteiras. Igreja das Fronteiras, onde morava Dom Helder. Né? Eu só vou à missa se tiver padre progressista. Eu não consigo ir para a missa sem padre progressista. Se for em latim, então, nem pensar. Deus me livre, Deus me livre. Embora eu adoro os cânticos, é lindo. Os cânticos são lindos. Então, assim, eu acho que a gente está precisando no Brasil, Chico, de juntar gente na rua. Mas está difícil, né? Tá. As políticas, a questão popular, as pessoas irem para as ruas, as pessoas virem na internet. Está difícil. Eu vou a todos esses movimentos. Não foi feito o chamado da luta pela soberania, né? Eu fui. Amigo, pouca gente. Pouca gente. Isso é muito complicado. Mas será que as ruas ainda estarão cheias? Porque hoje é só na internet, é só nas redes, né? Mas veja, a extrema-direita está se organizando nas ruas. Ela está usando das armas que a esquerda usou sempre. Ir para a rua reivindicar. Eles estão indo reivindicar a anistia. Nós temos que ir para a rua dizer não à anistia. Mas você, como política, você é vereadora e trabalha com classes populares, como é que faz hoje para levar de novo as pessoas a se engajarem nas ruas? Eu acho que sofreu um golpe muito grande dos sindicatos, que era quem levava a gente para a rua. Quando acabou o imposto sindical, quando na reforma sindical, que na verdade daquela reforma trabalhista de Bolsonaro, para além de uma reforma trabalhista, era um golpe grande que a extrema-direita queria dar nos sindicatos. Os sindicatos hoje não têm mais o poder financeiro que tinham para alugar ônibus, para trazer gente das comunidades, para fazer movimento de massa. Então você depende hoje, só quem pode fazer movimento de massa hoje é o MST e as federações de trabalhadores na agricultura, que mobilizam muitos trabalhadores. Fora isso, você tem que ir para as periferias convencer e o trabalho de opinião. Você fica muito mais vulnerável sem saber quantas pessoas eu vou botar numa passeata. Antigamente, a gente ia botar uma passeata, a gente dizia assim, fazia as reuniões prévias, o MST dizia, eu levo tantas pessoas. A FETAP dizia, eu levo tantas pessoas. Os sindicatos diziam quantas pessoas iam levar. Então, você tinha mobilizado suas categorias. Você ia para a rua sabendo que você já ia partir de X. Que esse voluntário que vai era o plus. Nós estamos com esse problema hoje para a mobilização. Melhorou. O grito dos excluídos foi melhor em Recife esse ano. E você tem esperança que as lutas pela justiça, as lutas pelos direitos humanos vão ser retomadas nesse país, vão crescer? Quando você pensa o Brasil para frente, o que você vê? Eu tenho esperança. Quando a gente vê, por exemplo, a resposta que o governo Lula dá para várias questões, embora deva em outras, mas, por exemplo, quando você sai do governo Bolsonaro, Lula retoma e Lula trata o Brasil como um país soberano e Lula entrega políticas sociais importantes para o povo brasileiro e faz os programas de aceleração do crescimento que faz com que role grana, emprego, movimento a economia. Quando você tem a relação de Lula internacional, que quando a gente brincava com Cacete e Planeta, Lula indo, Lula vindo, no primeiro governo dele, e ele estava ali cavando novos espaços para a economia brasileira, para o comércio, a resposta que eu digo, se o
o tarifaço de Trump fosse há 25 anos atrás, nós estávamos mortos, Chico. Este tarifaço é mais fácil de enfrentar por conta desse multimercado, da multilateralidade, dessa luta por um mundo não polar, né, não ser unipolar. Então você tem um momento no mundo que está me dando esperança. O BRICS me dá esperança. A construção de um mundo para além do imperialismo americano, isso me dá esperança. E o Nordeste que você vê hoje te dá esperança? Me dá, sabe por quê? Porque faz um tempo que a gente não quer apresentar o Nordeste como lugar que tem a caveira do boi, o sertão em especial, só a pobreza. A gente apresenta um outro Nordeste. É um Nordeste que produz manga e vinhos no polo do Vale de São Francisco, que hoje já está produzindo no Agreste. É um Nordeste que tem uma das culturas mais lindas do Brasil, que tem uma cena de música incrível, que acaba de ganhar 2 prêmios no cinema maravilhoso. Nós temos o Agente Secreto, que ganha prêmio em Cannes, nós temos o Azul, que ganhou na Alemanha. Então, assim, você tem um Nordeste que se espraia, né? Claro que as desigualdades ainda são muito grandes, porque são anos de desigualdade nos investimentos. Ainda tem morte e vida severina? Tem. Tem? Tem. Tem. Em muito menor escala, mas tem. Tá bom, vamos superar, né? Bora. Bora. Obrigado demais, Cida. Muito bom te receber aqui, viu? Poesia. Javier Milei está promovendo um milagre econômico na Argentina. Verdade ou fake news? Se for fake news, tem potencial para ser a maior fake news do planeta, porque Javier Milei está sendo usado como exemplo para vários países que querem impor as mesmas medidas para as suas populações. A gente foi lá investigar e produziu um dos documentários mais necessários dos últimos tempos. Vai para a Argentina, carajo! Uma alusão à frase que Javier Milei sempre repete. E no dia 9 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para descobrir a verdade sobre a Argentina.